Podem sentar. Irmãos, na última semana, nosso último estudo, eu havia dito para os irmãos que nós tínhamos encerrado, aquilo que era importante para nós observar lá no livro de Daniel. Então, uma vez que nós fizemos isso, a gente vai retornar ao texto que iniciamos, se não me engano, em março. Desde março, nós estamos aqui estudando sobre os sinais dos quais Jesus mesmo deu e deixou registrado, como está registrado, em Mateus capítulo 24. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo de número 24. Nós vamos relembrar aqui esses sinais, visto que já há algum tempo nós focamos no último deles que nós vimos, que é o 8º sinal que está aí no versículo 15. Então, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 15, para relembrar esses sinais que foram separados aí em momentos diferentes em relação àquilo que Jesus profetizou, que está no versículo de número 1 desse mesmo capítulo. Nós vamos fazer uma breve relembrança aqui, para a gente se situar e prosseguir. Então, começando no versículo 4, acompanhe com seus olhos a leitura. Jesus lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Primeiro desses sinais, então, era: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Temos aqui o segundo sinal. Prosseguindo, versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É isso, né? Eu li o versículo 7? Sim. Tá, então nós temos aqui, perdão, irmãos, o segundo sinal e o terceiro sinal, sobre guerras e rumores de guerras. Segundo sinal, terceiro sinal, fomes e terremotos em vários lugares. E aí Jesus fecha esse primeiro grupo de sinais, dizendo que eles eram o princípio das dores, Sinais chamados de princípio das dores. Agora, do versículo 9 ao versículo 14, nós temos uma outra série de sinais que são conhecidos aí como sinais antes do fim. Então nós temos os sinais que são os princípios das dores e agora os sinais antes do fim, começando no versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quarto sinal. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O quinto sinal. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sexto sinal. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Esse será salvo. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Temos aqui no versículo 14 o sétimo sinal, que conclui esse segundo grupo, ou segundo momento, que é chamado aí de os sinais antes do fim. A partir do versículo 15 até o versículo 31, nós temos o último grupo de sinais
que são chamados de os sinais do fim. Então temos 3 etapas. Uma bem preliminar, uma um pouco mais próxima e uma muito próxima daquilo que Jesus disse que aconteceria e está registrado aí no versículo 1. A partir do versículo 15 até o versículo 31, nós vamos ler apenas o versículo 15. O 8º sinal, que é o primeiro desses chamados de sinais do fim, é aquele sinal que nós gastamos aqui um bom tempo, porque a gente foi lá para Daniel para entender o que Jesus queria, e aqui o objetivo agora, não meramente nesse estudo, mas a partir desse estudo a gente entender a que pessoa Jesus se referia como sendo o abominável da desolação. Daniel se referiu a uma outra pessoa, né? Nos dias dele lá, na profecia que se cumpriria depois de algumas centenas de anos. A pessoa que Jesus se refere aqui não é a mesma pessoa de Daniel, tá? A mesma pessoa que Daniel se referiu. Versículo 15. Vamos ler juntos? 8º sinal, vamos lá? Quando, pois vides... Ok. O que a gente fez foi relembrar esses 8 sinais, certo? A partir do versículo 16, do versículo 16 ao versículo 20, nós temos algo que Jesus diz, que tem relação com esses 8 sinais, mas que não são palavras, como que eu posso dizer aqui para não ser redundante? O que Jesus vai falar aqui tem relação com os sinais, mas estas coisas em si não são sinais, é isso que eu queria dizer. É como se Jesus abrisse um parênteses depois de dizer, depois de falar sobre esses 8 sinais, ele abre um parênteses para dar algumas orientações, vamos assim dizer, para ficar mais claro dos irmãos entenderem essa divisão. Nós temos os 8 sinais, a partir ou depois desse 8º sinal, nós temos Jesus apresentando aqui algumas coisas pelas quais ele dá de orientação aos seus ouvintes e, consequentemente, ao povo de Israel. Vamos ler isso só para a gente, então, observar de maneira clara que o que Jesus vai dizer não são outros sinais, mas são essas orientações, são, em outras palavras aí, são, me fugiu aqui, alertas, a palavra é essa. Versículo 16, Jesus diz: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por fim, versículo 20 aí, que é o último versículo que a gente vai ler, porque nós vamos tratar apenas esses versículos. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Perceba, irmãos, que estas coisas aqui não são sinais. São coisas, atitudes e ações práticas que o povo de Israel deveria ter em relação a esses sinais. Então, após o cumprimento desses 8 sinais, que antecipariam aquilo que Jesus disse e profetizou lá no versículo 1, o que ele profetizou no versículo 1? Não está de maneira clara, mas a gente já entendeu isso, porque Jesus, os discípulos estavam no templo, ele sai do templo, e aí os discípulos comentam com Jesus, olha que belas construções e tudo mais, e aí Jesus diz assim, não sobrará pedra sobre pedra. Essa é a profecia em relação àquele local específico que a gente sabe muito bem que, em outras palavras, Jesus estava se referindo.
o templo, esse lugar belo, maravilhoso, será destruído. Não sobrará pedra sobre pedra. Diante disso, os discípulos têm o sentimento de que, se isso acontecesse, significaria que o fim dos tempos estava para acontecer e Jesus voltaria. Então, por causa disso, eles pedem sinais. Mas a gente já aprendeu, já viu à luz da história, que esses sinais não têm relação, a princípio, com os fins dos tempos, mas com a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Portanto, depois de Jesus apresentar esses 8 primeiros sinais, que antecipariam a destruição do templo de Jerusalém e da própria cidade, sendo aqui o último sinal, o surgimento do abominável da desolação, aonde nos dias próximos ao ano 70, se levantaria alguém com as mesmas características do abominável da desolação lá de Daniel, que a gente aprendeu que era Antíoco IV Epifânio. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: depois que se cumprir não somente esses 7 sinais, mas o 8º, que é o surgimento de um homem que terá as mesmas características de Antíoco IV Epifânio, lá nos dias de Daniel. Ou seja, depois que vocês virem se cumprindo esse 8º sinal, aonde Lucas, como nós vimos também já há muito tempo, capítulo 21, versículo 20, explicou melhor aqui o que era esse abominável da desolação, porque ele falou lá: quando vocês verem Jerusalém sitiada de exércitos, então saibam que o que Jesus disse está próximo a se cumprir. É isso que a gente precisa entender. Que as palavras ditas por Jesus, a partir do versículo 16 até o versículo 20, era: vocês precisarão fazer isso tudo depois que esses 7 sinais se cumprirem, depois que esse 8º e último sinal se cumprir, aonde um homem se levantará, tendo as mesmas características que Antíoco IV Epifânio, fará as mesmas coisas. Quando esse homem surgir, saibam que a destruição de Jerusalém está muito próxima de acontecer. É diante disso que Jesus dá essas orientações. O que o povo deveria fazer depois de observar? O primeiro sinal se cumpriu, o segundo também, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 7º, o 8º. Jerusalém foi sitiada de exércitos. E entre esse exército tem um líder, que é esse abominável da desolação, que terá as mesmas características lá de Antíoco e que fará as mesmas coisas. Se lembra lá do que a gente observou que Antíoco fez? Ele profanou o santuário, ele destruiu o santuário, ele ofereceu sacrifício de animais impuros para deuses pagãos. Tudo isso Jesus estava dizendo assim: vai se repetir quando Jerusalém estiver próxima da sua destruição. Quando vocês virem esses sinais todos se cumprindo, em especial esse 8º e último sinal, vocês precisam fazer algumas coisas. Jesus está alertando o povo de Israel para que fizesse algumas coisas diante desse contexto. E a gente vai observar, entender o porquê disso e a importância disso. E na verdade aqui, meus irmãos, a gente não precisa investir muito tempo para poder entender isso não. Mas a gente vai tentar caminhar aqui para observar cada uma dessas coisas que Jesus solicita, pede, alerta aos israelitas para que fizessem. Se você olhar aí, versículo 16 é essa primeira atitude que ele alertou os israelitas para que fizessem. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí uma segunda coisa, versículo 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Uma terceira atitude, versículo 18.
quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. E aí, ele faz um alerta ainda maior diante de duas circunstâncias mais específicas. Versículos 19 e 20. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E ele encerra: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então, o que a gente precisa entender destas coisas pelas quais Jesus estava colocando para que eles fizessem e alertando? O que a gente precisa entender sobre esse versículo 19? Grávidas, sobre mães que amamentariam filhos, e essa questão final aqui do versículo 20 sobre orar e para que a fuga deles não acontecesse nem no inverno e nem no sábado. Começando pelo começo, versículo 16. Primeira coisa, que os crentes daqueles dias próximos ao ano 70, depois de verem os 8 sinais se cumprindo, o que em primeiro lugar eles deveriam fazer? Quem estivesse na Judéia deveria fugir para os montes. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é: quem está próximo da região de Jerusalém, ou seja, na região da Judéia, na região onde várias cidades fazem parte do que é chamado Judéia, inclusive Jerusalém, os crentes que estiverem vivendo nas regiões da Judéia, fujam para os montes. Quando o abominável da desolação, lá próximo ao ano 70, surgisse, quando Jerusalém fosse sitiada de exércitos, os crentes que moravam nas regiões da Judéia deveriam fazer o quê? Fugir e não ir para Jerusalém. Eles não deveriam ir para Jerusalém para, por exemplo, talvez, tentarem fazer alguma coisa para que Jerusalém não fosse atacada, não fosse destruída, para que o templo não fosse saqueado, para que o templo também não fosse destruído. O que Jesus está dizendo é assim: não tentem salvar Jerusalém, não tentem preservar o templo do Senhor. Quando vocês virem esses 8 sinais se cumprirem, não importa em que cidade vocês estão da região da Judéia, não vão para Jerusalém, pelo contrário, fujam. Então essa é a primeira coisa que Jesus estava orientando os crentes para que fizessem. Não se preocupem com a destruição do templo de Jerusalém, porque o que Jesus disse? Não sobrará pedra? Não tem o que fazer. O próprio Deus já havia decretado que a sua casa, ou aquele lugar que ele havia chamado de sua casa, sua habitação, seria destruída. Se os crentes não procurassem cumprir isso, o que aconteceria? Vamos nos colocar nessa situação. Você é um judeu que cumpre as leis do Antigo Testamento, você tem o templo de Salomão que foi reedificado por Herodes, amplificado por Herodes, como o símbolo maior, como o símbolo da presença de Deus. Você não mora em Jerusalém, mas você mora em cidades próximas à região de Jerusalém. Você, como judeu, fica sabendo que Jerusalém é invadida. Ela é sitiada por exércitos que têm como objetivo destruí-la. Se você tem carinho por aquilo, o que é natural você fazer? Vamos lá tentar ver o que a gente faz para preservar, para proteger, para que nada aconteça. Mas Jesus estava dizendo assim: não é para fazer nada. É para vocês fugirem. Porque se vocês não fugirem, se coloquem no lugar. Jerusalém sendo sitiada por exércitos, por alguém que seria chamado de o abominável da desolação. Se você fosse
para aquele lugar, o que provavelmente poderia acontecer com você ali? Você ficaria bem? Protegido? Sua vida seria preservada? Não. Você sofreria, você talvez seria preso, e até mesmo talvez seria morto. E Jesus está dizendo, percebeu que os 8 sinais se cumpriram? Próxima coisa que vocês têm que fazer é, fujam. Não tentem ir para Jerusalém. Essa é a primeira coisa. A segunda, versículo 17. Eu quero que os irmãos visualizem o seguinte. A ideia aqui do que Jesus vai alertando para que os israelitas fizessem é do maior para o menor. Então, é a região da Judéia, que abarca e abrange várias outras cidades. Agora você vai perceber que a aplicação daquilo que Jesus queria que eles fizessem vai se restringindo, vai se tornando ainda mais próxima. Olha aí, versículo 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Implicitamente aqui, o que nos dá a entender é que, versículo 16, Jesus não está se referindo aos moradores de Jerusalém, mas aos moradores próximos a Jerusalém. Você mora próximo, ficou sabendo do abominável da desolação, Jerusalém está sendo sitiada, não vai para lá. Agora, nos dá a entender que Jesus está se referindo a pessoas que moravam em Jerusalém. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. O que era o eirado? Vamos lá para Josué. Ali nós temos um exemplo para nos ajudar a entender isso aí. Eirado? Vamos lá para o texto para a gente ver o que é lá. Capítulo 2. 2 irmãos leiam para nós. Ou pode ser só um, não tem problema não. Versículos 6 e 15. Josué, capítulo 2, versículos 6 e 15. Quem achou pode ler. Está vendo que a palavra é mencionada aí? Os irmãos se lembram da história, né? Raabe, a prostituta, Jericó, os espias. E então aqui no versículo 15, diz para nós aonde era essa casa dela. A casa que ela residia estava sobre o muro da cidade. Então, o eirado eram casas construídas sobre o muro em redor de Jerusalém. Vocês lembram daquelas imagens que a gente aqui projetou sobre a cidade de Jerusalém? Ela era rodeada por muros. Então, geralmente, nesses muros havia algumas casas. Esse era o caso de Raabe. Jesus está se referindo a moradores de Jerusalém que moravam no limite da cidade. Numa localização privilegiada. Por quê? Ao ver Jerusalém sitiada, estando próxima dos limites da cidade, o que ela deveria fazer? Aproveitar para fugir. Então Jesus começou dizendo, cidades próximas a Jerusalém não vão para lá, fujam. Quem mora em Jerusalém, no limite da cidade, nos muros da cidade, aproveitem a localização privilegiada que vocês têm de estar no limite da cidade e fujam. Então, eles deveriam aproveitar essa localização que eles estavam para fugir e nem mesmo aproveitar para pegar algo, porque era urgente. Ainda que
a pessoa estivesse próxima do limite da cidade, ainda que ela estivesse na sua própria casa, a ordem ou o alerta de Jesus aqui é urgente. Não aproveitem para vocês descerem do eirado e pegar alguma coisa, mas para vocês fugirem, porque é urgente. Aproveitem para vocês ficarem fora da cidade, para vocês estarem fora da cidade. Nesse sentido, aí vai ficando ainda mais restrito, né? Versículo 18, ele também disse: quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ou seja, você tem pessoas fora da cidade de Jerusalém, você tem pessoas no limite da cidade de Jerusalém, e você tem pessoas fora de Jerusalém, mais próximas da cidade, que no caso aqui eram pessoas que estavam no campo, plantando, colhendo. Geralmente as plantações eram fora da cidade. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Eles deveriam aproveitar da localização ainda mais privilegiada, porque eles não estavam no limite da cidade, mas também não estavam muito distantes para voltar. Eles estavam entre uma coisa e outra. Nessa localização privilegiada, eles deveriam aproveitar para, já que estavam fora da cidade, fugirem. E nem mesmo pensar de voltar para a cidade para pegar algo. Um comentarista aqui fala a seguinte questão, que em qualquer dos casos, seja lá as pessoas na região da Judéia, seja as pessoas no eirado, seja as pessoas no campo, em qualquer dos casos, a delonga poderia significar ser capturado, ter de voltar ou até mesmo ser morto. Então é aquilo que a gente falou no início. Jesus está aqui dando um alerta para que os israelitas pudessem preservar a sua vida diante da calamidade que aconteceria quando Jerusalém fosse destruída. Não voltem para lá. Não tentem pegar nada. É urgente. Fujam para que vocês não sejam pegos e mortos. Aí a gente vai para os 2 últimos versículos aqui. Jesus continua dizendo: ai daquelas, ou ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, versículo 19. Por que Jesus está aqui salientando essa realidade como algo preocupante? Não é muito difícil da gente entender, irmãos. A sua cidade vai ser tomada por pessoas que querem te destruir, são inimigos, que são impiedosos, são malignos. Eles matam desde idoso até bebê, desde idoso até grávida. Diante de uma situação dessa, não tem tempo para nada. Você tem que preservar a sua vida, você tem que fugir. É urgente. Dentro desse contexto, por que Jesus está dizendo assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias? O que os irmãos acham? Você tem que correr, não tem? Você, quando ficou grávida, você corria em volta à lagoa ali? Você tem que carregar o seu peso, que aumenta, mais o peso da criança. A grávida está limitada por uma série de coisas. Num contexto onde era urgente fugir para ser preservada a vida, o que a gente tem que fazer? Lamentar e se preocupar ainda mais com aqueles que são debilitados, grávidas. Ai daquelas que estiverem grávidas e daquelas que amamentarem, né? Porque ainda que não estejam mais grávidas, está com criança de colo.
que não consegue correr com as próprias pernas, mas que é delicado, que é muito frágil, que não pode cair, que não pode machucar, que depende. Então é algo a mais para se preocupar, é algo mais para dificultar essa urgência de ter que fugir, correr para a vida ser preservada. Jesus se referiu deu esses dois exemplos aqui, né, de grávidas e de mães que estavam amamentando. Mas a gente pode pegar o princípio, como eu falei aqui, de pessoas debilitadas. Então, seja um ancião, seja alguém com alguma deficiência, com alguma paralisia. Ai desses, porque precisam ter a vida preservada. E aí como é que vai fazer? Jesus prossegue dizendo, e aqui a gente encerra: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque Jesus está encorajando esses cristãos a orarem. Se a fuga deles, se o oitavo sinal se cumprisse, seja no inverno, seja no sábado. Porque no inverno a gente não tem isso aqui, né? No sentido de inverno, neve. Mas no inverno tudo se torna mais difícil, né? É mais roupa, é água, é barro, é lama, é neve, é frio. Então, se isso se desse numa circunstância onde o próprio clima trouxesse dificuldade, seria ainda, como que eu posso dizer aqui, né? Seria algo que traria ainda mais empecilho para que essa fuga urgente acontecesse. E a mesma coisa em relação ao sábado. Por quê? Porque os irmãos vão se lembrar que os líderes religiosos dos dias de Jesus eram aqueles que observavam a lei e que, além daquilo que era a lei de Moisés, eles criaram uma série de outras leis que traziam ainda mais dificuldade para o povo viver como israelita. Dentre algumas dessas leis, algumas coisas que eles entendiam e exigiam dos judeus em relação ao sábado. Então, por exemplo, no sábado, os judeus não podiam fazer tudo o que eles faziam nos outros dias. Os judeus não podiam comprar mantimento, não podiam cozinhar e coisas nesse sentido. Então é por isso que Jesus está dizendo: orem para que a fuga de vocês, para que a destruição de Jerusalém não seja nos dias difíceis do inverno, para que não sejam em dias de sábado ou num sábado, porque vocês não vão achar as coisas abertas, vocês não vão ter facilidade para poder encontrar tudo aquilo que é necessário para que vocês fujam e encontrem abrigo. Então, a ideia e o sentido é esse, do porquê que Jesus está aqui encorajando esses judeus a orarem, para que não se desse nesses momentos como nós aqui acabamos de observar. E ele encoraja para que pudessem orar, justamente para que por meio da oração, Deus pudesse ter misericórdia de facilitar a vida daqueles crentes nesses dias, a fim de que eles não sofressem e não morressem, não fossem pegos e assassinados quando o abominável da desolação surgisse como o cumprimento do oitavo sinal. De maneira simples, irmãos, é isso que a gente precisa entender sobre esses versículos em sequência aqui, após esses 8 sinais. Era urgente que eles fugissem para terem suas vidas preservadas, para que eles não vivessem toda aquela calamidade, inclusive fossem
mortos. Nesse sentido, a gente vê a graça e a misericórdia de Deus. Em que a gente, diante de todos esses alertas, em que a gente vê a graça e a misericórdia de Deus aqui? Você consegue ver a graça e a misericórdia de Deus nisso? Oi? Veja só. Jesus disse: porque vocês mataram os profetas, inclusive mataria ele, próprio Jesus, como o profeta por excelência. Jesus disse: o juízo de Deus será derramado sobre essa geração. Não passará essa geração sem que isso se cumpra. Por um lado, o que o povo de Israel estava recebendo da parte do próprio Jesus Cristo era: vai vir juízo sobre a vida de vocês. Vai haver sofrimento. Vai se repetir aquilo que marcou a história de Israel lá nos dias de Daniel. Ou alguns anos depois da profecia de Daniel. Meus irmãos, aquilo foi uma cicatriz, aquilo foi um trauma histórico para o povo de Israel. O que Antíoco IV Epifânio fez. A gente não consegue nem ter ideia do quão terrível isso foi. E Jesus estava dizendo aos discípulos: isso vai se repetir. Por causa da vida pecaminosa que o próprio povo de Israel estava vivendo e tendo. Peso, né? Maldição, castigo. Mas em contrapartida a gente sempre vê a graça e a misericórdia de Deus, mesmo quando Ele castiga. Porque como Eliseu observou, e é exatamente isso, a graça de Deus e a misericórdia estava no fato de que eu vou trazer juízo, mas eu sou o Deus que ama, se importa, preocupa e dá um alerta. Primeiro, Deus não nos deixa desorientados. Ele fala assim: acontecerão 8 coisas. Elas acontecerão para que vocês saibam que está próximo de acontecer o pior. Para que vocês se preparem. E depois disso acontecer, façam isso, façam aquilo, façam aquilo outro. Fujam, para que vocês sejam preservados. Meus irmãos, nós não podemos ficar assim, são 2 extremos, né? Nós não podemos ficar bitolados de ficar enxergando e tentar decifrar o que é sinal, o que não é, o que tem cumprido, o que não tem se cumprido. Certo? Mas por outro lado, a gente não pode viver como se comiam e davam-se em casamento, vida normal, nada vai acontecer. O que Jesus falou, Ele esqueceu. Milhares de anos se passaram, Jesus nunca voltou. Então a gente tem que tomar cuidado com os 2 extremos. Mas é ser prudente de ter o meio termo. Será que as coisas que estão acontecendo não são sinais, não são alertas para que a gente possa se preparar, possa corrigir a nossa vida e possa ter certas atitudes para que a nossa vida seja preservada? Porque como a gente já tem entendido, esses sinais vão se repetir, eles se repetem ao longo da história da humanidade. Eles apontaram lá para Daniel, eles apontaram para o ano 70, e eles apontam para quando Jesus estiver para voltar. Que sinais que talvez Deus tenha cumprido para chamar a nossa atenção? Porque ainda que Ele derrame juízo, Ele está nos alertando para a gente se preparar e ter a nossa vida preservada naquilo que for possível a gente fazer.
né, para se preservar. Então nós não podemos ser irresponsáveis e viver como se isso não fosse uma realidade para nós. A gente então tem a oportunidade de entender estas coisas todas que Jesus falou, tem a oportunidade de ver o aspecto gracioso e misericordioso de Deus para conosco, e aí aplicar isso à nossa vida. Mas depois disso, seguir aqui, né, naquilo que a gente vai observar a partir do versículo 23. Tá bom, irmãos? Então é isso. Que a gente pondere, reflita naquilo que a gente tem aprendido aqui nesse texto, nessa passagem. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos nos colocar de pé para a gente orar, encerrando. Pedir nosso irmão Dodô encerrar para nós.